Então, pessoal, como ficou combinado, eu vou mostrar algumas atividades que vamos realizar a partir daquele momento do meu planejamento de HTPI que eu realizo semanalmente na minha casa. Então, a habilidade é unir a história, diversidades culturais e valores éticos, trazendo nessa proposta que promoveu o respeito, incluir os elementos de outras tradições culturais, incluir a diversidade cultural e a tolerância religiosa. Dentro dessa proposta, eu trago aqui um jogo, que é uma trilha. Essa trilha já está dizendo travessia. Eu elaborei essa trilha como uma proposta de intervenção para os alunos que estão no níveis de alfabético e silábico alfabético, leitores com fluência e leitores ortográficos. Que nesse momento eu quero promover esse objetivo de conteúdo, esse objeto de conhecimento, com a construção de um álbum das passagens, que é a ponte para o respeito. E eu quero que ele faça um olhar focado no conceito de travessia e de renascimento. Então, nós vamos construir uma trilha. Eu fiz uma leitura do momento com eles, numa aula de geografia sobre a história do Egito, onde tudo começa a partir do rei, quando ele trata aquela questão dos hebreus e dos povos que vão ser presos, que vão ser escravizados pelo rei do Egito. E nesse momento, a gente traz aquela aula de geografia bem contextualizada, onde eles fizeram uma viagem ao Egito a partir do mapa mundi, conheceram a história do Egito, conheceram que lá começa o berço de uma das religiões, tá certo? Que vai falar sobre a questão do judaísmo, do islamismo, das religiões que vai ser tratada e dos povos hebreus. E aí eles começam a ver a história como o momento da travessia que esses povos fogem do Egito para salvar suas vidas por conta do rei. E aí eu preparei o título, construir uma trilha com esse jogo, que é conhecer a história, quem são os personagens. Então aqui eu já começo a atividade. Abaixo da trilha, de cada texto tem a numeração, que eu boto tudo misturado, porque o desafio é, a partir do vídeo que eles assistiram sobre a travessia do Mar Vermelho, a partir da roda de leitura de história que eu contei sobre a história dos povos, né, do Egito, a partir dos povos hebreus e a partir do momento que nós fizemos o estudo sobre a questão das religiões, onde tudo começou. E aí eles vão fazer a escuta e, a partir do conhecimento do vídeo, organizar essa trilha a partir de quem são os personagens, onde é que estão os personagens da história. Aí a gente vai junto com eles, caminhando na trilha, fazendo a leitura, fazendo a compreensão e organizando essa trilha para uma peça teatral. Por isso que vai ser a travessia, por isso que tem aqui dramatização, a grande travessia. Eles assistiram o vídeo, ouviram a história, assistiram a aula de geografia, conheceram o espaço geográfico onde tudo começa sobre essa história desses povos que estavam sendo escravizados pelo rei do Egito, e agora eles vão organizar o texto na trilha. Depois que o texto estiver todo organizado, é como eu te falei, aqui atrás, ó, aqui atrás tem as numerações, ó. Aí eles vão organizar. Quando a trilha estiver toda organizada, do 1 até a passagem 15, por isso que o nome é travessia e passagem, eles vão organizar todo esse texto e depois do texto organizado, nós vamos dramatizar cenas dessa história.
Então, olha que bacana, trabalho a leitura, trabalho a compreensão, trabalho a arte com a dramatização, e aí o aluno passou por toda uma sequência de conhecimento para culminar nesse jogo trilha. Entenderam? Todas as fichas estão enumeradas e o desafio é colocar toda essa história numa sequência de início, meio e fim, a partir do vídeo, do contexto, contextualizando com o vídeo, com a história da roda de história, com a aula de geografia e agora organizar na língua portuguesa, dentro dessa proposta. Aqui eu vou ter os alunos participantes, alunos alfabético, ortográfico, alunos alfabético com boa fluência e alunos silábico alfabético. E os alunos que ainda não estão no nível são os ouvintes, e com a dramatização, com o contexto do vídeo, da roda de leitura, da organização da trilha, o aluno que não é alfabético ainda, ele vai ter um conhecimento completo dessa atividade. Olha que bacana! Aqui eu trago uma prática de estratégia belíssima, trazendo a história, a arte, o ensino religioso e a língua portuguesa bem dinâmica, bem estratégica para fazer o momento do letramento e da fluência leitora. Gostaram desse momento? Agora nós vamos para a segunda atividade. Essa atividade você vai trabalhar com os alunos aqui, explorando toda a compreensão do texto. Por exemplo, quando eu pego esse texto aqui que digo, o povo estava cansado e com medo, diante deles um imenso mar, atrás dele o problema que queria deixar para trás. Eles precisavam de coragem para a passagem. Esse povo é o narrador. Quem está falando isso? O narrador. Veja que aqui eles vão ter os personagens, o narrador, o Moisés, o povo, o ancião indígena, o griot. Eu envolvi nessa proposta dessa dramatização, pessoal. Olha que bacana. Eu incluí nessa proposta aqui as diversas religiões. Veja que eu vou ter aqui personagens que fazem parte das suas crenças religiosas, tá? Do sincretismo religioso. Veja que quando eu trago como personagem o Moisés, eu trago o povo, eu trago um ancião, que ela é um indígena, eu trago um crioulo, que são povos africanos. Então eu estou incluindo dentro desse texto, dentro dessa proposta, dramatização da travessia, as diversidades religiosas. Nessa primeira atividade, depois que eles compreenderem, fizeram esse contexto do filme, do vídeo, da aula, da roda de leitura, da aula de geografia, que foi a viagem, conhecendo a história lá do egípcio, que aconteceu toda essa história lá com os povos, e eles fugiam do Egito por conta da perseguição do rei pela sua crença religiosa. O aluno vai entender toda a história, vamos debater, vamos organizar a trilha e ela vai ficar com início, meio e fim. Depois vamos dramatizar. Veja como é possível, a partir de uma atividade dessa, quanto conhecimento serão adquiridos.